Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21h02, horário de Brasília, horário de verão. Mais uma vez você está no canal da Psiquiatria, no programa ABP TV. Hoje nós vamos falar de novo sobre o tema Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Receberemos dois psiquiatras aqui de muito renome no Brasil. Dr. César de Moraes, que é professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da PUC, em Campinas, e o Dr. Fábio Barbirato, psiquiatra da criança e do adolescente. Antes nós vamos passar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar, Diego. A adolescência é uma fase muito importante para o desenvolvimento na vida de um adulto saudável. Na adolescência são feitas descobertas sobre sexualidade, profissão e relacionamentos em um âmbito geral. É nessa fase também que muitas pessoas acabam por se envolver com drogas e a criminalidade, pois é um momento de transição, onde as escolhas são feitas sem a bagagem da experiência da vida adulta. Neste sentido, cabe aos pais a orientação e o direcionamento para a formação de um cidadão capaz de fazer escolhas que o propiciem em uma vida saudável para si e para os outros. Estima-se que no Brasil atualmente tenhamos cerca de 1.200.000 usuários de crack, o subproduto mais perigoso da cocaína, sendo que deste número, grande parte é jovem e iniciou o uso de substâncias químicas pelo álcool, que é a droga lícita mais comum em nosso país. Segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em dezembro de 2000, o abuso de álcool e outras drogas inicia-se na passagem da infância para a adolescência. Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes fumem tabaco. O álcool é usado pelo menos uma vez por mês por mais de 50% dos estudantes das últimas séries, do que corresponde ao nosso ensino médio, sendo que 31% chega a se embriagar mensalmente. No Brasil, o panorama mudou completamente nas últimas décadas. Até o início da década de 80, os estudos epidemiológicos não encontravam taxas de consumo alarmante entre os estudantes. No entanto, levantamentos realizados a partir de 1987 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São Paulo têm documentado uma tendência ao crescimento do consumo, sobretudo da maconha e do crack. O mais importante, no entanto, é a prevenção e a informação de que os jovens desde a infância devem ter e alcançar este grupo, que deve ser uma tarefa de todos os envolvidos com a saúde pública e mental em nosso país. E você pode participar também desse programa. O tema é interessantíssimo, Psiquiatria na Infância e na Adolescência. Basta clicar no Linha Direta e o Diego vai te mostrar como. Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Ok, são 21h05, horário de verão, horário aqui de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo e mande a sua contribuição, mande a sua pergunta aqui para o nosso programa ABP TV com o tema Psiquiatria na Infância e na Adolescência. Voltaremos já já, é com você. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades.
Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br, na página de exibição do programa. Encontre esse formulário do Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e a sua mensagem. Se preferir, pode colocar também o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Ok, eu vou solicitar a primeira participação do Dr. César de Moraes. Ele é professor de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da PUC de Campinas. Boa noite, Dr. César. Boa noite. Tudo bom? Muito boa a sua participação. O nosso tema hoje é exatamente depressão na infância, dentro desse tema de psiquiatria da infância e da adolescência. E nós já recebemos algumas perguntas aqui. E a primeira é essa aqui: quais são os sinais de depressão que devem ser observados na criança, uma vez que ela não reconhece que está deprimida? O reconhecimento da depressão na infância e adolescência nem sempre é muito fácil. Mas até porque ela varia os sintomas de acordo com a idade e às vezes até com o gênero da criança. Você, por exemplo, você pode pegar crianças muito pequenas que podem apresentar sintomas depressivos por perda de habilidades já adquiridas, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama. E à medida que os anos vão passando, você pode ver a criança mais irritada, intolerante, sempre insatisfeita com as coisas, queda de rendimento escolar. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que olhar para a própria subjetividade da criança e poder observar sintomas de tristeza e também irritabilidade, que são sintomas muito relevantes para o diagnóstico de depressão na infância e adolescência. Ok, doutor César de Moraes, obrigado pela sua participação. Eu vou chamar agora o doutor Fábio Barbirato. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito bom estar aqui com o senhor de novo. Chegou essa pergunta aqui: quais são as características do sono da criança deprimida? Na verdade, como bem disse o César, o quadro depressivo é bem diferente de uma criança em cada faixa etária. Uma criança pequena vai ter um comportamento X com quadro depressivo, um adolescente com comportamento Y, um adulto jovem com comportamento X. Então, assim, cada um vai ter uma apresentação diferente. A criança pequena, normalmente, ela vai dormir mais. A criança pequena pode apresentar o terror noturno, tem que acordar no meio da noite gritando, chorando. A criança pequena pode começar a ter, às vezes, insônia, dificuldades, ir muito para a cama dos pais. Um pré-adolescente pode vir a ter esse terror noturno também, pode começar a ter essa preocupação de ficar longe dos pais na hora de dormir. Os pais não têm que ir para a cama deles ou tentar fazer com que esse menino consiga dormir. É difícil, às vezes ele acorda no meio da noite. E na adolescência, o que vai acontecer são a hipersonia, que é um aumento na quantidade de sono, a necessidade de sono. Então esse jovem ele vai dormir no meio da sala de aula que ele não dormia antes, ele vai dormir mais cedo, né, do que ele dormia antes, ele vai dormir à tarde que ele não dormia antes. Então a quantidade de sono aumenta em muito. Isso vale como diagnóstico diferencial por um outro quadro que está dentro do grupo da depressão, que é a depressão bipolar, que muitas vezes vai ter uma redução do sono. Isso pode causar alguma alteração na confusão no diagnóstico. É importante estar atento que o sono é um importante sintoma para o diagnóstico correto da depressão ou depressão bipolar ou unipolar. Ok, são 21 horas 10 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Você pode participar desse tema, depressão na infância, dentro de psiquiatria da infância e da adolescência. Eu gostaria da participação do Dr. César de Moraes de novo aqui para atender o Robson. Primeiro, ele elogia o tema de hoje, diz que é muito importante para a compreensão de nossas crianças do amanhã. Obrigado a sua participação, Robson. Ô, doutor César, o Robson ele pergunta: uma criança que foi detectada a depressão com o passar dos anos pode vir a ter outros transtornos, como a dependência química? Com certeza. Isso é uma questão extremamente importante, porque a definição, a gente tem que identificar a depressão muito cedo, ou o mais cedo possível, até porque ela acaba evoluindo para outros transtornos psiquiátricos. E uma delas, com certeza, é a dependência química. Além da dependência, você vai poder ver fracasso escolar, dificuldades dentro da estrutura de família. Então, com certeza, a gente acaba observando algo que a gente chama de comorbidades, mas elas vão sendo sucessivas. Se a gente não identifica logo e não trata, a depressão com certeza favorece a dependência química, dependência por games,
alterações no desempenho escolar, dificuldades de relacionamento social. Então isso é absolutamente comum e é dos principais motivos da gente fazer essa identificação o mais rápido possível. César, aproveitando até a sua participação, responde também essa pergunta aqui. Quando os quadros de depressão passaram a ser reconhecidos na infância? Olha, a gente tem relatos de depressão na infância desde a época dos egípcios e sumérios, há mais de 2.600 anos atrás. Mas o primeiro indivíduo a ter descrito depressão na infância foi um autor chamado Robert Burton, que na década já no século XIX, em 1861, ele descreve. Um outro autor importante chamado René Spitz, ele descreve já na década de 60, em 1953, uma depressão chamada anaclítica, que eram crianças afastadas dos pais por motivos geralmente de internação. Mas ela acaba sendo reconhecida de fato como uma entidade nosográfica válida a partir do 4º Congresso Europeu de Psiquiatras da Infância e Adolescência em 1970. Ok, eu vou chamar aqui o Dr. Fábio Barbirato. A Érica, inclusive, está elogiando muito a sua participação no programa passado. Doutor Fábio, e lembrando também para todos os internautas que enviaram as suas perguntas, nós não podemos responder perguntas citando nome de laboratórios e, consequentemente, nome de medicamentos. Mas a Érica pergunta se há antidepressivos proscritos na infância, doutor Fábio. Eu acho que é importante colocar o que o César colocou muito bem, que a depressão já é escrita desde 1600. Eu acho que o Robert Burton foi a primeira pessoa que falou sobre a depressão na infância e adolescência, e ele coloca muito que as crianças deprimidas tinham como causa pais que não eram tão atenciosos ou pais que eram muito cobradores. Isso fica muito claro para a gente poder estar atento. Pais que são excessivamente cobradores, pais que são muito agressivos ou muito pesados em cima daquela criança, ou pais que são muito permissivos, são pais que favorecem esse aumento de quadros depressivos atualmente. E aí vale ressaltar que o tratamento medicamentoso é essencial, mas algumas mudanças na dinâmica familiar são de suma importância para a gente poder tratar a criança. Então, crianças pequenas, a base, principalmente no tratamento, é o tratamento farmacológico. O que nós temos visto é que muitos profissionais não psiquiatras, principalmente não psiquiatras da infância e adolescência, tratam crianças com depressão com algumas medicações que não é que sejam prescritas, mas são medicações perigosas em relação ao tratamento, como alguns inibidores seletivos. Aí a gente tem que tomar cuidado, que essas medicações não são indicadas para criança, porque demonstram algum quadro de possibilidade de fazer uma virada e a criança ter pensamentos, ideias suicidas e comportamentos suicidas. Então está atento a isso. Mas para isso, evitar mais do que a medicação correta é o diagnóstico preciso. O quadro depressivo, como eu falei anteriormente, tem a depressão unipolar e a depressão bipolar. A depressão bipolar, quando diagnosticada de maneira errada, pura e simplesmente como depressão, e prescreve um antidepressivo, e essa criança faz uma virada, ela tem mais chance de vir a cometer suicídio. Então está atento a isso para fazer um diagnóstico correto e não cometer esse risco, esse erro, que pode, de alguma forma, predispor a criança a problemas mais sérios. Doutor, e como o senhor diferencia a depressão do distúrbio de hiperatividade e atenção? Como se diferencia? Basicamente, depressão tem anedonia. Anedonia, para quem não sabe, para quem não tem acesso, essa parte médica, essa fala tão esquisita, né, que é na palavra anedonia, é a falta de prazer, a falta de motivação. A depressão, ela é caracterizada principalmente, não é por tristeza. Tristeza não é sinônimo de depressão. Tristeza, ela pode ser por vários motivos, você pode estar triste por várias situações. A depressão não, a depressão além de tristeza, melancolia, mas ela vai vir principalmente uma falta de vontade, uma falta de prazer, que a gente vai chamar isso de anedonia. E o jovem anedônico, ele vai ter perda de prazer. A criança com TDAH, ela pode às vezes estar sem prazer para estudar, para fazer alguma coisa que não dá motivação a ela, mas aquilo que ela tem vontade, ela vai embora. Você bota um garoto com TDAH para jogar videogame, para jogar bola, ele vai super bem. Na criança deprimida, não. Mas a criança deprimida também tem desatenção. Mas a desatenção é por falta não só do prazer, mas falta de motivação para tudo. Mas ela tem falta de motivação, falta de atenção, desculpe. Não só para aquilo que era prazeroso, mas para aquilo que não é prazeroso. Mas para aquilo que era prazeroso, também ela perde atenção. Na criança com TDAH, ela vai estar atenta naquilo que é prazeroso, e naquilo que não é prazeroso, ela vai estar muito menos atenta. Ok, são 21h16, horário de Brasília, você está no canal da Psiquiatria. Este é o ABP TV.
É o seu programa semanal de todas as segundas-feiras e hoje o tema é depressão na infância com o Dr. César de Moraes e Dr. Fábio Barbirato. Nós vamos fazer um leve intervalo, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos. Minutos, horário de verão, horário de Brasília, você pode participar deste programa. Hoje o tema é depressão na infância. Basta enviar uma linha direta, clicar e os doutores, Dr. César de Moraes e Dr. Fábio Barbirato, respondem ao vivo para você. Dr. César, chegou uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela pergunta a partir de que idade está indicado tratamento medicamentoso para depressão em crianças e quais os sinais de depressão bipolar em crianças. Olha, o tratamento medicamentoso eu acho que sempre deve ser a última opção e depende muito da gravidade. Aquilo que o professor Fábio falou é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que olhar para a dinâmica de família e outros aspectos ambientais aí que possam estar interferindo. Mas dependendo da gravidade, de forma geral, os guias de tratamento recomendam com mais segurança a partir dos 12 anos de idade. Não quer dizer que a gente não possa fazer uso antes, mas a gente acaba conhecendo muito pouco o mecanismo de ação e a eficácia dos antidepressivos abaixo dessa idade, até porque a grande parte dos estudos colocam muito pouco crianças abaixo de 12 anos nesses estudos. Então, se possível, acima de 12 anos, geralmente já entrando na adolescência. Mas dependendo da gravidade de alguns quadros, a gente acaba utilizando antidepressivo mesmo antes disso. O reconhecimento do transtorno bipolar ou da depressão bipolar em crianças é muito importante, como o professor Fábio também colocou, e ele se apresenta de uma forma um pouco diferente, principalmente por padrões de muita agressividade. Eu acho que a gente tem que levar em conta isso, tomar muito cuidado com crianças com quadros de muita explosividade, tomar cuidado com crianças com história de transtorno afetivo bipolar, crianças que começam a abrir quadros com muita lentificação motora e também crianças com padrões de muita ansiedade. Eu acho que esses são os principais indicadores de que a depressão possa não ser uma depressão comum e ser uma depressão bipolar. E é muito importante que se identifique, porque são quadros de forma geral mais graves, de evolução pior, com maior risco de suicídio e maior internação psiquiátrica ao longo da vida. Doutor César, o Caio Souza, ele aqui está dando boa noite, gostaria de saber quais as principais causas de depressão na infância e gostaria de saber se a depressão pode causar síncope quando o quadro agudiza. Boa noite, Caio. Olha, existem fundamentalmente duas causas de depressão. De fato, a depressão é um construto teórico e a gente sabe muito pouco a respeito dessas causas. Mas, com certeza, fatores genéticos são extremamente importantes. Você ter uma história familiar, um pai, mãe, avós, irmãos com sintomas depressivos, favorece, com certeza, um risco maior para essa criança apresentar depressão na infância. E o outro motivo são fatores ambientais, situações difíceis dentro da dinâmica de família,
dentro do contexto escolar, dentro da escola, tanto o aspecto de fracasso escolar como bullying, também uma coisa bastante frequente. Mas a verdade é que a gente ainda não sabe claramente, não existe uma fisiopatologia clara para a depressão na infância, mas com certeza uma predisposição genética associada a fatores ambientais em maior ou menor grau, dependendo dessa predisposição genética, são os fatores mais importantes na etiologia da depressão na infância e adolescência. Ok, nós recebemos uma pergunta aqui, essa quem vai responder sou eu. O Dr. César de Moraes, ele está em Campinas, e Dr. Fábio Barbirato, ele está no Rio de Janeiro. Vamos lá, eu vou pedir para falar com o Dr. Fábio Barbirato agora, para responder se crianças deprimidas perdem a iniciativa, Dr. Fábio. Como o professor César já falou, e como nós já conversamos também, a grande questão da depressão é essa anedonia, a falta de prazer. Então, se eu perco o prazer pelas coisas, eu vou perder a motivação para tudo, eu perco a atenção naquilo que é importante. Isso vale como diagnóstico diferencial do TDAH, mas isso vale para qualquer outra questão. Ele perde a motivação para aquilo que era prazeroso. A principal característica do quadro depressivo é perder o prazer, perder o interesse. Como diriam os adolescentes, perder o tesão para aquilo que ele gosta. Então, de sair com os amigos, sair para balada, de curtir, de até estudar para alguns, né, ou de andar de bicicleta. Em crianças pequenininhas, você vai ver, além dessa falta de prazer, que ele gostava de brincar, de jogar bola, ele vai começar a ter uma regressão em relação à parte psicomotora, então eles vão começar, né, a talvez engatinhar, que ele já tinha parado de engatinhar, ou algumas crianças um pouco mais velhas, com 5 anos, 4 anos, voltam a fazer xixi, cocô na calça. Então, observar, porque na verdade o humor é uma questão muito maior, não é emoção, não é afeto, não é só a tristeza, mas é uma coisa muito maior, que vale muito mais, além desse quadro, né, da falta de prazer, tem a questão da insônia, como foi perguntado anteriormente, tem uma série de fatores, mas fica muito claro, saber diferenciar, acho que eu e o César estamos colocando exatamente, diferenciar o que é depressão unipolar para bipolar é extremamente importante, que isso muda a conduta terapêutica. A condução terapêutica muda completamente quando o diagnóstico é feito como depressão bipolar e depressão unipolar. Então, está atento a tudo isso que o professor César falou, é extremamente importante na primeira anamnese. Colher dados sobre históricos de temperamento forte no pai e na mãe é muito importante para poder fazer um diagnóstico correto e não expor essa criança a um tratamento inadequado. E, infelizmente, pelo número ínfimo de psiquiatras da infância e adolescência que tem no Brasil, acaba se expondo muito crianças a tratamentos inadequados por médicos, às vezes, não treinados. Então, procure um psiquiatra da infância, titulado pela BP, que possa fazer o diagnóstico correto e tratar de maneira adequada a criança e adolescente. Doutor Fábio, o senhor falou em sua resposta sobre fatores, e chegou uma pergunta aqui. Existem fatores desencadeantes que aumentam o risco de quadros depressivos nas crianças? Assim, na verdade, como bem disse o professor César, a depressão é uma questão genética. Agora, os fatores com certeza podem aumentar. Tendências em situações de estresse maior, a criança sob pressão, que não tem um ambiente resiliente, ou seja, não tem pais que conseguem orientar essa criança para minimizar um pouco o quadro daquele estresse, aquela coisa que ela está vivenciando, provavelmente que sim. Se eu falar que toda criança que sofre algum estresse, algum tipo de violência, ela tem mais chance de desenvolver um quadro depressivo, isso não seria verdade, porque se não toda criança que mora em comunidades e que sofre agressão constantemente, seja por traficantes, seja por policiais, ou crianças que tiveram perdas importantes como pai e mãe, teriam um quadro depressivo. Nem toda criança que tem uma perda importante ou vive numa situação de alto risco vai ter quadro depressivo. Mas o ambiente familiar, ele é favorecedor, sim, ao desenvolvimento mais precoce de alguém que já tem uma predisposição para aquilo, e o ambiente é favorável também a fazer com que a criança seja protegida, mesmo que ela tenha um ambiente fora da casa, a desenvolver um quadro depressivo. Mas se ela tem um ambiente familiar bem protegido, ou seja, que dê uma estrutura, mas que não seja super protetor, também isso pode piorar o quadro, mas que seja um ambiente resiliente, favorece muito essa criança talvez não desenvolver, e se vier a desenvolver, conseguir superar isso com mais facilidade. Eu vou solicitar a participação do Dr. César também nesta pergunta sobre os fatores que aumentam o risco de quadros depressivos nas crianças. Olha, eu concordo plenamente com o Fábio. Eu acho que existe uma questão genética que é extremamente importante. Não são todos que deprimem. Um fator que a gente vem estudando muito é essa questão da resiliência. Quais são os que toleram mais as situações de pressão e estresse ambiental e aquelas que toleram menos? E quando você pensa na infância, você vê fundamentalmente 3 ambientes que são extremamente relevantes do ponto de vista de fatores estressantes. A família.
Eu acho que uma família bem estruturada, continente afetivamente, acaba favorecendo um prognóstico melhor. E, evidentemente, uma família que vitimiza a criança, que é negligente, que pressiona, que agride, isso favorece o quadro depressivo. O outro meio é a escola. Eu acho que um fator extremamente importante para a criança é desempenho acadêmico. Se para a gente, em matéria de saúde, a gente tem que ter saúde mental, em matéria de saúde mental para a criança, desempenho escolar é uma coisa fundamental. E, infelizmente, no nosso país, a gente tem 75% de analfabeto funcional e a escola hoje é um baita fator de pressão sobre a criança. Você imagina uma criança que não lê, que não escreve e que tem ali, vendo os colegas caminhando assim, é um fator também extremamente importante para o desenvolvimento de quadros depressivos, desde que ele tenha uma predisposição genética. E o último, eu acho que é a questão social. Crianças vítimas de um ambiente com bullying, crianças que são vitimizadas por outros coleguinhas, que são muito pressionadas, que têm dificuldades de relacionamento, isso acaba também sendo um fator desencadeante. Então, acho que esses 3 aspectos são muito relevantes: a escola, a família e a vida social que as crianças têm. Doutor César, chegou uma pergunta aqui que eu gostaria da sua resposta, vou querer também a participação do doutor Fábio. Essa pergunta é da Neive Juliana Versa. No caso de um divórcio, uma criança pode ter baixo rendimento escolar? Isso pode caracterizar uma leve depressão ou princípio depressivo? Perde o foco, etc. Oi, boa noite, Neive. Olha, é uma questão importante, assim. Eu acho que todo mundo que vive uma situação de mudança no ambiente, ainda mais uma situação de separação dentro do contexto de família, vai viver situações emocionais de ajustamento. Existem quadros de ajustamento onde existe sintomatologia depressiva, mas, evidentemente, se os pais mantêm as funções, tanto paterna quanto materna, a criança vai superar esse momento sem necessidade de qualquer forma de apoio. Agora, pode ser que haja crianças que têm uma predisposição maior, e isso pode ser um fator desencadeante de quadros depressivos. Uma coisa muito importante da gente observar numa situação dessa é como evolui a criança. Se a criança, à medida que ela se sente muito triste no começo da separação, vai melhorando ao longo do tempo, muito provavelmente é uma reação de ajustamento. Se ela vai piorando e o desempenho escolar caindo cada vez mais, dificuldades cada vez mais de atenção, alterações de sono, sentimentos de perda de prazer, de tristeza, eu acho que é uma criança que aí sim merece ser avaliada e a gente tomar um pouco mais de cuidado em relação ao diagnóstico da depressão na infância e adolescência. Eu gostaria da participação do Dr. Fábio dessa pergunta aqui da Neive Juliana, né, no caso do divórcio. Pois não, Dr. Fábio? Que nós já conversamos antes, na verdade, o divórcio em si não vai causar quadro depressivo, pelo contrário, dependendo do como é o casamento, né, a criança que vem que nós chamamos de filhos de Armagedon, né, aquela família que é totalmente desestruturada, desorganizada, em que os pais não se respeitam, há uma agressão mútua entre esses pais, essa criança é melhor ela estar com os pais separados, que os pais se respeitem a partir do momento que estejam separados, e ela tem uma vida saudável com a mãe, quando está sozinha, e depois com o pai, quando ela vai ficar com o pai. E isso faz com que ela tenha uma qualidade melhor, sem haver aquele atrito constante entre o pai e a mãe, é muito mais saudável, muito mais salutar. Então a separação não é causa de depressão. É importante que os pais saibam que a separação é entre pai e mãe. A criança não tem nada com isso. Nem pode ser o bode expiatório que vai ficar ouvindo as lamúrias, as críticas, as colocações que muitas vezes os pais, ou o pai ou a mãe, falam para as crianças, que essa criança vai ter mais possibilidade de haver um quadro melancólico. Agora, melancolia também não significa que ela vai fazer um quadro depressivo, mas uma pressão em cima de uma criança de 5, 6 anos, que ela tem uma responsabilidade, ou que ela tem que, de alguma forma, mudar aquele contexto, que ela tem toda essa ação, e o pai cobra dela, ou a mãe cobra para ver se consegue modificar a cabeça do outro, isso é ruim. Então, entender que o divórcio não é característico de um quadro, não é o motivador para um quadro depressivo. Mas quando os pais não se respeitam, quando os pais têm uma dificuldade muito grande dentro de casa, tem atritos muito graves, isso pode ser muito ruim para essa criança, que pode chegar até um quadro depressivo. O importante é que esses pais se separem, se respeitem pelo menos diante daquela criança, que tem os problemas que forem, mas que de alguma forma consigam diferenciar entre o seu filho e o relacionamento que não deu certo.
Ok, são 21 horas e 31 minutos. O tema hoje é interessante: depressão na infância, depressão na adolescência. Você pode fazer a sua participação, basta clicar no Linha Direta e mandar a sua pergunta. Os nossos psiquiatras que participam hoje é o Dr. César de Moraes, direto de Campinas, e o Dr. Fábio Barbirato, direto do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltamos já já. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Vinte e 21 horas e 34 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Nós estamos recebendo muitas perguntas, muitas participações aqui. Mas, gente, tem que informar que nós não poderemos responder perguntas citando medicamentos ou citando nome de laboratórios, ok? Eu vou pedir a participação agora do Dr. César, respondendo a essa pergunta do Ender Ribeiro. Dr. César, a anedonia presente nas crianças deprimidas se manifesta mais como perda de interesse ou alterações de conduta? Olha, a anedonia, ao pé da letra, é a perda do prazer. Vem de Edo, nos deuses do prazer. E, evidentemente, se você perde o prazer pelas coisas, você perde o interesse. Então, você vai ver uma perda de interesse por quase tudo. E é um sintoma extremamente importante aí da depressão na infância. Perdão, você podia repetir a outra parte da pergunta que eu não... Ok. A anedonia presente nas crianças deprimidas se manifesta mais como perda de interesse ou alterações de conduta? Ah, sim. Então, há uma perda de interesse global. Agora, em meninos, não é um fenômeno de anedonia, mas é muito comum o menino apresentar problemas de conduta como sintoma depressivo, principalmente por apresentar padrões de irritabilidade. Então não é tão incomum assim. Existem autores que acham que alterações de conduta são equivalentes depressivos na infância. Então é um dado extremamente importante. Não se associa à anedonia, mas é um sintoma que pode ser um sintoma importante de depressão na infância. Aproveite essa sua carona aqui, que tem um aluno, Caio Souza. Ele pergunta: os professores afirmaram que a maior parte da depressão na criança é por culpa familiar. Como funciona o tratamento para essas crianças, já que na maioria das vezes não pode mudar o ambiente familiar?
apenas o tratamento farmacológico vai ser suficiente para melhorar essa depressão? Como seria a conduta neste caso? Olha, a gente já discutiu um pouco, aliás, bastante essa questão de causa e da família. A gente tem estratégias, sim, para melhorar a condição da família. Desde a psicoeducação até modelos de tratamento, atendimentos psicoterápicos, tratamentos médicos também para a família. Agora, você não deve, e não acho que é muito adequado, você tentar lidar com a depressão na infância só com o uso de medicamentos. Medicamento é uma das estratégias. Então você pode sim mexer na estrutura da família. E se você não consegue, você pode tentar mexer na estrutura da criança através de apoios de ordem psicoterápica. Você pode melhorar os mecanismos de defesa da criança, você pode fazer com que ela tenha um entendimento melhor a respeito das situações de conflito e, consequentemente, aliviar o padrão de sofrimento da criança. Mas o ideal é você mexer em todos os aspectos, na família, na escola também, que é importante a escola ter um entendimento do sofrimento que a criança está vivendo e poder ajudar, evidentemente na subjetividade da criança e, quando necessário, em casos mais graves e intensos, também o uso do uso de psicofármacos. Nós estamos recebendo muitas perguntas, estamos no último bloco do nosso programa. Lembramos também que as perguntas que não puderem ser respondidas aqui no programa, aqui essa câmera 2, nós responderemos via e-mail, né? Agora eu vou pedir a participação do professor Fábio. Professor, ele gostaria de saber aqui se a conduta quanto ao controle ambiental para melhorar a depressão na criança, como funciona o trabalho do psiquiatra nesta questão? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Gostaria de saber a conduta quanto ao controle ambiental para melhorar a depressão na criança. Como funciona o trabalho do psiquiatra nesta questão? Do controle ambiental? César, você entendeu a pergunta? Você sabe responder isso? Eu acho que ele quer dizer a respeito de como a gente lidar, né, com esses fatores de ambiente. É mais ou menos aquilo que a gente estava discutindo. Eu acho que olhar no aspecto da família, na questão da escola, no auxílio também da orientação dos colegas. Eu acho que o psiquiatra ele tem esse papel, né, muito ligado à psicoeducação, e a você poder dar orientações adequadas também para os outros colegas poderem trabalhar, o psicoterapeuta, o terapeuta de família. Eu acho que a orientação, no caso, é uma coisa fundamental. Informação, como a gente vem dando hoje aqui, eu acho que é algo extremamente importante e é algo que a gente faz durante a consulta, durante o atendimento dessas crianças. Eu imagino que seja isso, Fábio. Não sei se atendeu aí ao questionamento eu vou pedir para o Caio para reenviar essa pergunta mais dissertativa, com mais explicativa aqui para os nossos psiquiatras. Enquanto isso, eu vou pedir para o Dr. Fábio responder aqui a Rita Farias. Ela pergunta se as mudanças na fase da puberdade também são fatores que podem ser responsáveis pelo desencadeamento da depressão. Tá, deixa eu responder mais ou menos assim, vou tentar só para reforçar. O César me abriu um pouquinho em relação à pergunta, me ajudou nisso, e eu, assim, a grande questão é o seguinte: qualquer psiquiatra na infância e adolescência, a formação dele não é só saber a doença, não é saber fazer checklist em cima de questionário e fez o diagnóstico. É saber toda a evolução, todo o desenvolvimento daquela criança, que ela está fugindo de uma normalidade. Nós conversamos isso bastante, né, na última TV, né, BP, que foi na semana passada. É saber o que ela está fugindo de uma normalidade em relação ao humor, a prazer, a vontade, a interesse, mas principalmente também saber como é que funciona a família. Então, saber o quanto aquele ambiente é favorável ou não é essencial, mas isso durante a entrevista, durante a anamnese que você faz com os pais, no primeiro, no segundo encontro, isso é de extrema importância para ver o quanto o ambiente é favorável. Você pode pegar uma criança com 12, 13 anos de idade, com quadro depressivo clássico, você pode fazer a melhor medicação do mundo, que é o melhor trabalho terapêutico, mas ela continua sofrendo algum tipo de abuso, de algum tipo de agressão em casa, pelo pai ou pela mãe, ou pelos dois. Isso não vai ajudar em nada, nenhum tratamento vai resolver. Então, saber como é que funciona essa dinâmica e orientar esses pais é de extrema importância para nós, médicos profissionais. Temos que ter esse conhecimento, como é que funciona a família. Isso tanto na anamnese, como também saber como orientar esses pais. Ok, doutor Fábio, vamos responder agora. Doutor Fábio, está me ouvindo? Vamos responder agora, então, a Rita Farias. As mudanças na fase da puberdade também são fatores que podem ser responsáveis, né, pelo desencadeamento da depressão? Não, nós sabemos hoje que, na verdade, o transtorno de humor, seja depressão ou bipolaridade, o pico é entre 14 e 19 anos de idade. É mais comum você abrir um quadro de depressão ou bipolaridade entre 14 e 19 anos
do que entre 25 e 30 anos, por exemplo. Então, essa fase etária entre todo aquele rebuliço dos hormônios, né, que a adolescente vai começando a ter, provavelmente sim. Não é à toa que uma mulher na fase, né, que está para ter neném, ou seja, após ter neném, se ela já tiver tido um quadro depressivo antes, o médico psiquiatra que trabalha com aquela mulher, ela vai estar sempre atento que ela pode haver um quadro de uma depressão pós-parto. Ou seja, as mudanças hormonais em uma mulher ou num homem, isso é bastante favorável a alterações também de humor. Tanto é que existe toda uma relação entre algumas doenças psiquiátricas e essas alterações de humor. Então, sim, um adolescente na fase pré-puberal, na fase puberal, pode ter mais chances de desenvolver quadros depressivos ou até ficar mais claro aquele quadro depressivo e ficar mais fácil o diagnóstico. Mas a puberdade é um período importante para estar atento a mudanças de comportamento, mudanças drásticas de comportamento para procurar ajuda. Ok, são 21 horas e 42 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Eu vou pedir a participação do Dr. César agora para responder a Sueli Talon. Ela pergunta qual a importância no tratamento da depressão da criança ou adolescente da interação entre os diversos profissionais, principalmente entre psiquiatras e psicólogos. Olha, é tudo, né? Eu acho que a gente fazer um trabalho multidisciplinar, onde o psiquiatra converse com o terapeuta, com a escola e vice-versa, e com a família, evidentemente, é fundamental. Eu acho que tem que haver uma relação muito próxima, até para a gente não replicar ações, mas para a gente poder discutir quais são as melhores ações também que vão ser tomadas ao longo da evolução da criança. A gente tende a trabalhar sempre em conjunto. Eu acho que o psiquiatra tem uma visão muito importante do ponto de vista biológico, do ponto de vista de psicofármaco, de desenvolvimento, mas é evidente que os profissionais da área de pedagogia, que às vezes quando a criança tem dificuldades de ordem escolar, fonoaudiologia, se ela tem algum tipo de dificuldade do ponto de vista de linguagem, evidentemente da psicologia, terapeutas de família, todos nós devemos conversar, estamos em conjunto aí num trabalho bem próximo para que a gente tenha mais sucesso no tratamento, tanto do sofrimento da criança e, consequentemente, dos familiares das pessoas que gostam dessa criança. É muito importante o trabalho multidisciplinar. E, doutor Fábio, por favor, o senhor responde aqui a doutora Olímpia Dornelles. Ela está dando parabéns pela escolha do tema e coloca: depressão na infância e adolescência, problema que nos dias de hoje representa uma das principais preocupações de saúde pública em todo o mundo. Acometimento considerado grave e muito pouco diagnosticado. Que proposta poderíamos apresentar para que o assunto seja mais disseminado, de forma que o quadro clínico de depressão em crianças e adolescentes possa ser mais identificada, favorecendo a possibilidade de encaminhamento para tratamentos adequados? Alguns itens. Primeiro item é saber que mais da metade de adultos com quadro depressivo tiveram um histórico na infância e adolescência. E quase 70% desses adultos com quadros depressivos têm incapacidade profissional ou pessoal. Então significa que, se eu consigo tratar aquela criança, aquele adolescente com quadro depressivo, eu posso evitar que ele se torne um adulto com quadro depressivo, que isso possa facilitar a inclusão dele no mercado de trabalho e no mercado social, na vida social. Então, não tratar a depressão é não tratar a questão de saúde pública ao longo da vida desse jovem, quando se torna adulto, tendo problemas na vida futura. A outra grande questão é um preconceito que se tem sobre o diagnóstico em relação à criança e adolescente, sobre o tratamento de criança e adolescente. César colocou muito bem que o tratamento é interdisciplinar, envolve uma série de profissionais que não são médicos, mas muitas vezes a medicação é importante, até para poder potencializar e ajudar na terapia. Não há uma competição entre terapia e a medicação, pelo contrário, o trabalho, quando é necessária a medicação, é para poder somar. Então, o preconceito sobre o diagnóstico da depressão, o preconceito sobre o tratamento da depressão existe muito, e a depressão, como nós chamamos, é um transtorno internalizante, que a criança não demonstra, como uma criança com transtorno de conduta, que é agressiva, ou uma criança hiperativa, que é mais agitada, mais inquieta, que incomoda as outras pessoas. É um quadro que ela se sente incomodada, ela sofre com aquilo, e ela, às vezes, não consegue passar para os pais. Os pais acham que aquilo é uma coisa passageira, é um momento que a criança está passando. Então, tentar, de alguma maneira, mostrar isso para os pais, como a BP tem fazendo juntamente, né, com essa TV, muitas das vezes, a aproximação da BP com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para fazer com que os pediatras começam a perder esse preconceito, começam a identificar essas alterações no comportamento para encaminhar para a psiquiatria, é de suma importância. Então, acabar o preconceito
nos aproximarmos cada vez mais da pediatria, tentar de alguma maneira, tentar identificar isso precoce, sabendo que os riscos não tratados, né, de essa criança se tornar um adulto deprimido e com isso incapacitá-lo profissionalmente e causar mais, de alguma forma, dependência do governo é muito importante. Então o governo tem que estar atento a isso, nós psiquiatras temos que criar, né, mais impacto nessa questão de perder esse preconceito. Então aí vem o próprio trabalho que o Dr. Geraldo vem fazendo, que é a questão da psicofobia, que é perder o preconceito, mas isso vale para tudo, inclusive para criança e adolescente, e de alguma maneira fazer essa aproximação com a pediatria que já está sendo feito para que os pediatras possam ser nossos parceiros e encaminhar de maneira precoce. Ok, eu vou pedir para o Dr. César responder aqui a mensagem da Michele. Ela manda direcionado ao senhor, Dr. César. Olá, boa noite, excelente atitude de vocês, desde já agradeço os conhecimentos divididos. Minha pergunta é, como distinguir a depressão daquele estado irritadiço e de isolamento do pré-adolescente que simboliza o luto à vida infantil? Boa noite, Michele. Olha, é uma pergunta muito importante, mas como tudo em matéria de saúde mental, eu acho que tem duas coisas que são muito relevantes, ou três. Intensidade dos fenômenos. A intensidade é algo muito importante. Segundo, a frequência com que esse sintoma se manifesta. Esse adolescente que está na pré-adolescência ou adolescência, que tem comumente modulações de humor, não tem uma frequência muito alta de sintomatologia depressiva, esse sintoma não permanece por muito tempo e não é intenso o suficiente para causar a terceira grande questão, que é impacto sobre a vida, impacto subjetivo do sofrimento que essa criança tem, impacto sobre a vida acadêmica dessa criança, impacto familiar e impacto social. Eu acho que tem que olhar fundamentalmente para isso, porque é isso que distingue, de forma geral, hoje, os quadros normais de desenvolvimento normal e os quadros patológicos que requerem avaliação e alguma conduta do ponto de vista de terapêutica. Doutor César, tem mais uma pergunta aqui que gostaria também da sua participação e também vou ter a participação do professor Fábio. Doutor César, filhos de pais depressivos ou com parentes próximos com quadros de depressão correm maior risco de apresentar o problema? Com certeza. Tanto por fatores hoje claramente já sabidos do ponto de vista genético, os transtornos de humor são as patologias mais herdáveis da psiquiatria, como também, evidentemente, por situações de privação ambiental. Você pega um pai que deprimiu, geralmente um pai ausente, isso afeta também a dinâmica de família. Para a mãe, a mesma coisa. Os cuidados do ponto de vista afetivo, muitas vezes, ficam prejudicados. Então, existem os dois aspectos. Existe um aspecto genético sabido e conhecido hoje, e existe, evidentemente, a influência do ambiente, que dos pais que, porventura, tiveram algum quadro depressivo ao longo da vida, ou, muitas vezes, episódios depressivos ao longo da vida. A depressão, ela muitas vezes vem em episódios, em vários ao longo da vida. Então, acho que tanto uma coisa quanto a outra favorece o quadro de depressão na infância e adolescência. É algo extremamente importante. A gente tem que avaliar esses pais e tratá-los, muitas vezes, quando esses sintomas estão presentes também. A gente tem que sempre olhar também para a família e identificar esses sintomas na família, porque é muito comum uma criança deprimida ter pais deprimidos, ou pais ausentes, ou pais, inclusive, que ponham muita pressão, como o professor Fábio falou logo no começo aí dessa discussão. Então é algo muito importante, absolutamente relevante para o tema. Eu vou pedir também a participação do professor Fábio nesta resposta, professor. Assim, eu acho que a grande questão é que a genética em psiquiatria, a gente não tem dúvida hoje em dia como a genética é importante, e vale ressaltar que não só a genética é importante para o diagnóstico, ou seja, você tem que perguntar o quanto aquela criança está deprimida, quais são as características dela, não é perguntar como é que esses pais funcionam, como é que é essa dinâmica da família, mas perguntar se esses pais já tiveram algum quadro depressivo ou um quadro melancólico, que eles perderam o prazer, se isolaram, se afastaram, se comprometeu a vida profissional, a vida pessoal, na adolescência, avaliar bem isso, inclusive não só para não fazer o diagnóstico errado, porque se esse pai tem um diagnóstico de bipolaridade e aquele filho está abrindo um quadro depressivo, é muito maior a chance de ele desenvolver um quadro de uma depressão bipolar e vir a desenvolver um quadro de bipolaridade do que ter uma depressão unipolar e se manter na unipolaridade. Então é importante estar atento a isso,
para fechar o diagnóstico, mas é óbvio que o diagnóstico baseia-se também em relação ao histórico familiar. Se eu tenho um menino com quadro melancólico, depressivo, tenho um pai ou uma mãe com quadro depressivo, a chance é enorme desse menino ter depressão, e mais, o tratamento que está funcionando para os pais, se já tiver em tratamento, pode funcionar para o filho. Então, se ele toma uma medicação X, aquela medicação X também pode ajudar o filho, porque se ele tem uma genética que causou aquele quadro depressivo, aquela genética também vai ser melhor para aquela medicação que ajudou o pai. Então, tá atento a isso. Agora, o César colocou bem. Muitas das vezes os pais não percebem que a criança é deprimida ou que a criança está melancólica, porque ele também é assim. Então, ele tem uma depressão mais leve, mais cronificada, e que ele acha que aquilo é normal, aquele é o jeito dele, e o filho é igual a ele e não tem que ter nenhum tratamento. Então, você tem que orientar esses pais a procurar ajuda, indicar algum colega seu que trabalhe com adulto para esses pais começarem a se tratar e perceberem que eles têm que mudar toda a estrutura da família para poder ajudar esse filho também que precisa de ajuda. Professor Fábio, aproveita agora a sua entrada e responde também a Neif. Ela quer saber se há alguma influência da alimentação no caso de desencadeamento de uma depressão, uma vez que a presença de vitaminas é de suma importância no desenvolvimento emocional como complexo B. Não tem nenhum trabalho científico, não sei se o César depois pode completar, seria até interessante, mas eu não conheço nenhum trabalho científico que corrobore qualquer dieta, né, ou causadora ou para tratamento de quadros psiquiátricos. Isso não vale só para depressão, falo isso para o autismo, a velha, famosa dieta de glúten também não faz nenhuma diferença para quadros depressivos, a redução de lactose também não, a redução de ferro também não para o autismo, e para a depressão a mesma coisa. Tratamento para depressão é um bom trabalho terapêutico, que pode ser uma terapia individual para a criança, uma orientação de pais para os pais, ou um trabalho de família, e quando, em quadros mais graves, entrar a medicação. Dieta para criança, só se a criança está gordinha, porque ela está com quadro depressivo e ela ficou mais gordinha, você vai fazer uma orientação, que não é nem dieta, é uma reeducação alimentar, para melhorar a autoconfiança, melhorar a autoestima. Fora isso, também vai ser encaminhado para uma nutricionista. Agora, você dá complemento alimentar ou alguma coisa, não há evidência científica nenhuma, então não posso corroborar de forma nenhuma qualquer tipo de tratamento que não seja isso que foi falado anteriormente. Doutor César, por favor, participe dessa resposta também. Eu acho a pergunta muito interessante por dois motivos. Assim. Primeiro, para a gente poder discutir que existem alguns quadros depressivos que têm um fundo orgânico e que é uma coisa que a gente tem que avaliar com cuidado. Então, algumas vezes você pode encontrar crianças anêmicas, com hiperverminose, com alterações de tireoide. Então, eu acho que esse aspecto da dieta nos ajuda a discutir isso. E por isso que é muito importante a presença do médico dentro desse processo, para que a gente possa avaliar também possíveis causas orgânicas na causa da depressão. Por outro lado, você imaginar que uma dieta ou uma criança, por questões fundamentalmente alimentares, deprime, é o que o professor Fábio falou, não existe evidência nenhuma que você comer isso ou aquilo, ou você está numa situação de dieta essa ou aquela, deprima, a não ser que haja uma privação alimentar, eu acho muito intensa, a ponto de gerar um quadro desnutricional na criança, que nos indique algo de ordem orgânica daí. Quadros anêmicos graves, ou um quadro de desnutrição grave. Agora, veja, isso é um quadro depressivo orgânico, e aí deve ser tratado como tal, orgânico no sentido que existe uma causa física que gera essa sintomatologia na criança. Agora, dieta simples, ou qualquer padrão de alimentação simples aí do dia a dia, algum tipo de mudança, em absoluto, não há evidência nenhuma, eu particularmente não acredito que isso favoreça sintomas depressivos na infância, não. Doutor César, aproveitando aqui a sua participação, nós estamos encerrando o nosso programa, as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer a BP pela iniciativa. Eu acho que a gente valorizar esses temas da infância, sabidamente, são temas que quadros psiquiátricos na infância muito pouco reconhecidos, e é extremamente importante a gente divulgar esse tipo de informação. Então, eu sou muito grato por poder estar aqui, me senti muito honrado de poder participar dessa discussão com o professor Fábio com os ouvintes, e acho a iniciativa da BP extremamente relevante. A gente tem que dar informação. Eu sou muito socrático nesse sentido. Acho que a informação vale muito para a família, vale muito para aquele indivíduo ali que não está conseguindo entender o que está acontecendo com seu filho, com o adolescente que está se isolando, que está em excesso no quarto jogando game. Então, eu acho que a gente tem que buscar
a partir dessa informação, evidentemente, um atendimento mais especializado. Eu acho que o mundo está cada vez mais especializado, então quando você tem dúvida, você tem essa informação, mas você tem dúvida se aquilo está acontecendo, busque ajuda, converse com o seu pediatra, com o pediatra da criança, converse com o psicólogo que possa estar atendendo a criança, com o pedagogo, mas mais do que tudo, busque ajuda especializada, procure um psiquiatra da infância e adolescência, que eu acho que é a pessoa mais gabaritada para poder fazer e identificar esses quadros na infância e adolescência. Eu quero agradecer, dizer boa noite a todos que participaram do evento e cumprimentar o professor Fábio aí, que é sempre um prazer estar conversando também com ele, discutindo essas questões com ele. A gente já tem longa data aí nessas discussões. Um abraço para todos, boa noite. Professor Fábio, as suas considerações finais. Primeiro, obrigado mais uma vez, ABP, pelo convite, né? Eu acho que dar esse espaço à psiquiatria da infância e adolescência é muito importante, porque eu acho que nós estamos conseguindo, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas que trabalham com criança, e eu não falo só psiquiatra, eu falo os pediatras, eu falo professores, pedagogos, eu falo os pais. Então, ter esse espaço para poder estar discutindo isso é excepcional. Ter um colega, um amigo, na verdade, um grande amigo, que é o César, participando aqui do lado, isso fica ainda mais prazeroso, engrandece ainda pela capacidade, pelo conhecimento, pela formação que o César tem em psiquiatria da infância e adolescência. Então eu venho aqui agradecer e falar que a depressão não é uma coisa passageira, a depressão não é uma coisa que vai e vem, não é uma coisinha fácil, e nem é fácil de ser diagnosticada, o César colocou bem. É importante que todos saibam que a depressão é um diagnóstico clínico, médico, não é para ser feito por outro profissional que não é um médico, e principalmente para o diagnóstico para o médico psiquiatra da infância, porque eu tenho que saber diferenciar o que é normal de patológico, e algumas patologias podem levar a sintomas depressivos, como hipotiroidismo, tem quadros que parecem muito a depressão, que é a mononucleose, que é um problema grave, que a pessoa pode até vir a falecer, que é comum em adolescente, que é a famosa doença do beijo, que tem sintomas depressivos, tem características depressivas, não tem nada de depressão, o tratamento é completamente outro, é um tratamento clínico. Então está atento a isso, quem diagnostica é o psiquiatra da infância, e está atento que depressão não é uma coisa passageira, e quando é depressão, tem que ser tratado de forma adequada e correta. Obrigado, APP, obrigado, César, um grande abraço, boa noite, até breve aí. Eu gostaria muito de agradecer a participação neste programa do Dr. César de Moraes, direto de Campinas, e gostaria de agradecer também a participação do Dr. Fábio Barbirato, direto do Rio de Janeiro, aqui nesse nosso tema, que foi a depressão na infância e na adolescência. Mas eu gostaria de agradecer mesmo a você que participou durante esses 60 minutos conosco, enviando a sua participação, a sua pergunta. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós temos um novo encontro marcado aqui no nosso programa ABP TV. Tenham todos uma ótima semana. Segue a programação.